Caros amigos todos, mais uma vez aqui nos encontramos para transmitir a voz do pastor. Este programa semanal que nos reúne aqui e que neste domingo, já o sexto domingo da Páscoa, mais uma vez, nos leva a refletir sobre a palavra de Deus que nos é deixada pelas Sagradas Escrituras. Vamos então com a primeira leitura que é do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver o que os Atos dos Apóstolos nos contam sobre os primeiros anos do cristianismo na primitiva igreja de Jerusalém, basicamente, né? E vamos ver o que ele nos conta e quais foram os conflitos que foram acontecendo naquela época. Isso nos ajuda a entender mais o presente e entender que às vezes as soluções são sempre criativas, às vezes não, quase sempre. São criativas e ultrapassam, digamos assim, a lógica puramente humana. Vamos então escutar com atenção a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Trata-se do capítulo 15 de Atos, versículos de 1 a 29. Diz assim: Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam aos irmãos da Antioquia, dizendo: Vós não podeis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fazeis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, caros irmãos, já encontramos um pequeno ou grande conflito que surgiu na Antioquia, mas que o problema vai ser levado para Jerusalém para que os apóstolos e os anciãos, a comunidade base de Jerusalém, tá? Na qual se encontravam os discípulos, né? Em especial
se encontrava o discípulo Tiago, para que a comunidade decida sobre este caso. O caso é o seguinte: os judeus chegaram dizendo para os cristãos na Antioquia que se não se circuncidavam, eles não poderiam ser salvos. Tá? Achavam que a circuncisão mandada por Deus no Antigo Testamento e que consistia numa pequena incisão no pênis dos homens, tá? Cortava o freio um pouco da pele que recobre o pênis, nisso consistia a circuncisão. Então, eles afirmavam, esses que tinham vindo de Jerusalém, judeus, afirmavam que era necessário fazer a circuncisão de todos para que eles pudessem se salvar. Paulo e Barnabé discordavam. Por isso, depois de muitas confusões, a questão foi levada para Jerusalém, onde se encontravam os apóstolos e os anciãos. Este encontro dos anciãos de Paulo, Barnabé e os apóstolos é o que consideramos como o primeiro concílio da Igreja Antiga, que comumente é chamado de Concílio de Jerusalém, porque aconteceu em Jerusalém. E neste concílio, segundo nos conta Atos dos Apóstolos, se determinou que a circuncisão não era necessária para se salvar. Não era necessária. A circuncisão era própria dos judeus, sim, mas não necessária para a salvação. Para a salvação, o que era necessário era acreditar em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. E foi esta decisão que eles levaram, pois, para Antioquia. Era praticamente aquilo que tanto Paulo como Barnabé tinham defendido na Antioquia, de maneira que os pagãos não teriam necessidade de circuncidar. Quem era circuncidado não tinha problema, já era circuncidado. Mas aqueles que provinham do paganismo e não tinham sido circuncidados não tinham necessidade de se circuncidar. Tá? Esta foi a doutrina do que conhecemos como o primeiro concílio de Jerusalém. E os apóstolos e os anciãos determinaram, pois, que não haveria necessidade de se circuncidar aqueles que vinham do paganismo, que tinham acolhido a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, procedentes do paganismo. Não tinha necessidade, pois, de serem circuncidados. Isto é o que nos transmite, pois esta leitura dos Atos dos Apóstolos. E eu chamaria a atenção a uma frase, não é, que sempre me chamou a atenção porque realmente é interessante. É interessante, né? Uma frase dita pelos apóstolos, né? Diz assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis. Tá? Reparem bem, os anciãos e os apóstolos dizem assim, afirmam assim: decidimos, o Espírito Santo e nós, que não há necessidade de impor-vos mais fardos, além das coisas que dizem, de não comer carnes sufocadas, né? Das uniões ilegítimas, de não se unir ilegitimamente, tá? E de evitar as carnes sacrificadas aos ídolos. Isto que nos diz, pois, o livro dos Atos dos Apóstolos.
resumindo um pouco tudo isto, vocês percebem como foi importante para a primeira comunidade encontrar soluções novas ante problemas novos que vão surgindo. O problema do paganismo é novo. Inicialmente, até o próprio Paulo pensava que a salvação era só para os judeus. Só para os judeus. Com a rejeição dos judeus, que não aceitavam a palavra de Deus, nem as palavras de Jesus, Paulo foi se convencendo de que a salvação era também para os pagãos, que os pagãos também, aqueles que acreditavam, aqueles que tinham fé, poderiam então também se tornarem cristãos. A única condição era ter fé, acreditar em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, toda a sua pregação a fundamenta sobre a fé, a necessidade de acreditar em Cristo Jesus. Isso significava o quê? Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, acreditar que Ele foi morto e ressuscitou, tá? Acreditar também que Ele é o autor da salvação, que através da sua morte Ele nos comprou, nos resgatou e trouxe a salvação para todos nós. Essas três coisas são fundamentais na vida de cada cristão. Não só no passado, também para nós hoje. Hoje, nós não podemos duvidar da divindade de Cristo Jesus, é o Filho do Pai. Não podemos duvidar, é preciso acreditar que Ele é nosso Salvador. Paulo dirá que a única salvação procede de Cristo Jesus. Não há outra salvação. Ele vai dizer isso de uma forma muito clara, muito concreta, não é? E é preciso acreditar também que a igreja em que nos encontramos é a igreja que Cristo fundou. É a igreja que Cristo fundou. É verdade que a igreja tem tido uma caminhada longa de 20 ou 20 e tantos anos, séculos, não anos, séculos. É verdade, isso é verdade, tá? Mas a igreja, como a primeira comunidade, ou as primeiras comunidades, ela foi se reinventando a cada problema que ia surgindo. Essa é uma das características da igreja. Ela se reinventa, ela dá respostas novas ante os desafios que vão surgindo na própria igreja. Tá? Vai dando respostas novas a todos os desafios que aparecem na história da igreja. Pois bem, a resposta desta ocasião foi essa. Dizer aos pagãos, aos cristãos, aqueles que tinham fé que eram de origem pagã, que bastava só acreditar em Cristo Jesus como Senhor e Salvador para realmente encontrar a salvação. E aqueles que não reconhecessem Cristo Jesus como Senhor e Salvador não seriam salvos. Essa é a condição que os apóstolos claramente determinam, tá? E mostram para Paulo e Barnabé, que foram os grandes protagonistas desta evangelização na Antioquia. Este, pois, é o que nós consideramos como o primeiro concílio que aconteceu em Jerusalém, primeiro concílio, primeira reunião da igreja para refletir sobre um problema concreto que foi a fé dos pagãos. Os pagãos poderiam se salvar ou era necessário que se circuncidassem? Os apóstolos e os anciãos determinaram que não. Bastava só acreditar em Cristo Jesus. Não precisavam ser circuncidados. Não precisavam, embora não fossem, não precisavam. Tá? Bastava só acreditar em Cristo Jesus. Isso nos mostra como muitas vezes nós que vamos à procura de tantas coisas e de tantas soluções, muitas vezes as soluções são simples. Nos basta a fé, nos basta acreditar
Nos basta acreditar. Se tivermos fé, o próprio Jesus nos adverte, se tivermos fé, a nossa salvação está garantida. Basta só ter fé. Acreditar em Cristo Senhor, Jesus como nosso Senhor e como nosso Deus. E foi desta maneira que os apóstolos e os anciãos, deliberando sobre a realidade que estavam vivendo, determinaram, pois, que o único que poderia se exigir dos pagãos era que eles realmente tivessem fé. Também os anciãos e os apóstolos determinaram que não comessem carnes imoladas aos ídolos, aos pagãos, ídolos pagãos, tá? Que não contraíssem uniões ilegítimas, matrimônio de qualquer jeito. Eu acho que esta questão também é muito válida para hoje. Hoje as pessoas já não casam mais, simplesmente se juntam. Muitas pessoas simplesmente se juntam e começam a viver. Isso é uma união que não está legalizada e que, portanto, é ilegítima diante de Deus. Alguém poderá dizer, não, mas nós estamos bem com Deus e somos muito cristãos e muito... Sim, mas você não casou. Por que você não casou? Por que não regularizou a sua união? Por que você não quis ir na igreja e diante da comunidade expressar o seu amor à sua esposa ou ao seu esposo e declará-lo abertamente? Por que você não fez isso? Pode ser que as respostas sejam várias e até pode ser que alguém não tenha feito isso porque não tinha dinheiro. Tudo é possível, né? Mas o fato é que os apóstolos chamam a atenção para esse aspecto das uniões ilegítimas e da necessidade, pois, de realmente regularizar nossas situações matrimoniais, porque são importantes. E se alguém ainda não casou, ainda está a tempo para fazer isso. Alguém poderá, mas nós vamos gastar muito dinheiro. Bom, isso depende. Depende. Você pode gastar muito dinheiro no casamento, pode gastar muito dinheiro, fortunas, ou pode não gastar nada. Depende da festa que você quer fazer. Se o teu casamento for uma coisa simples, você não vai gastar nada. Mas, como é importante que o teu casamento diante de Deus esteja regularizado, como é importante que o teu casamento diante de Deus seja um compromisso, não só na igreja ou com a igreja, mas seja um compromisso com o próprio Deus. Isso é importante. Portanto, meu irmão, minha irmã, pense um pouco nisso. Se você ainda não regularizou o seu casamento, pense, quem sabe não está na hora de procurar a igreja. Como digo, não precisa gastar muito dinheiro, fortunas, não precisa, tá? Pode ser uma coisa muito simples. Eu tenho feito alguns casamentos praticamente com 2 testemunhas e o noivo e a noiva. Muito simples, muito simples. Depois, se o noivo e a noiva querem celebrar, bom, isso já é outra coisa. Mas o casamento em si é uma coisa muito simples, mas que diante de Deus tem um grande valor, porque esse casamento, esse compromisso vai fundamentar a futura família que possa vir desse casamento, dessa união matrimonial. E isso é muito importante, tá? Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não casou, pense. Quem sabe não está na hora de procurar a tua paróquia, ir lá e de falar com o padre e perguntar para o padre se é possível realizar o casamento. Como te digo, não precisa gastar muitas fortunas para realizar um casamento. É uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito importante diante de Deus. Passamos então à segunda leitura deste domingo, deste 6º domingo da Páscoa. 6º domingo da Páscoa. E a leitura é do livro do Apocalipse, de São João. Nós já, acho que desde o 2º ou 3º domingo, já estamos lendo todos os domingos um trecho do Apocalipse de São João, no qual João nos conta
as aparições que ele teve, né, naquela ilha de Patmos, lá na Ásia Menor, quando esteve nas costas da Ásia Menor, né, quando esteve desterrado pelo Evangelho, né, por pregar o Evangelho. E lá ele teve estas visões que no livro do Apocalipse ele nos narra. Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura do livro do Apocalipse. Diz assim: um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosa, preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do Oriente, 3 portas do lado Norte, 3 portas do lado Sul e 3 portas do lado do Ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta foi a visão que João teve, como digo, naquela ilha de Patmos, desterrado, uma ilha deserta, onde ele esteve durante algum tempo, até que depois levantaram o desterro contra ele e ele pôde voltar para a Turquia, onde estava morando. João então descreve esta cidade, a Nova Jerusalém, e descreve a cidade como descendo do alto. Ela está amuralhada, está cercada por uma grande muralha, não é? E ela não precisa de sol nem da lua, porque Deus é o seu sol, é a sua iluminação. Sobre os alicerces estão escritos os nomes dos 12 apóstolos, tá? E João diz que na cidade não viu nenhum templo, porque Deus é o templo daquela cidade. Tá? Ele não viu nenhum templo. E Deus, que é a luz da cidade, brilha como uma lâmpada juntamente com o Cordeiro que é Jesus Cristo, segundo a descrição do próprio João Evangelista. Esta leitura faz referência a uma nova Jerusalém, a uma nova cidade. Como nós sabemos, Jerusalém é a capital da Judeia e a cidade mais importante. De maneira que todas as referências bíblicas fazem, digamos assim, uma anotação sobre esta cidade, sobre Jerusalém, porque é a cidade mais importante e a cidade símbolo da salvação. Jerusalém é o símbolo da salvação. Os seus habitantes são considerados santos, salvos, porque moram entre as 4 muralhas da cidade. João, pois, nos revela através desta leitura do livro do Apocalipse, né,
essa figura da Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, bem diferente da velha Jerusalém, que está na terra, mas a Nova Jerusalém que desce do céu, tá? Que tem umas muralhas maciças, bem altas, com 12 torres, que é inexpugnável, não pode ser vencida. É uma cidade forte, onde os seus habitantes estão protegidos, não correm risco, estão protegidos, porque os seus habitantes são santos. Esta é a Nova Jerusalém, a cidade da santidade, onde todos os que nela moram são santos e se comunicam com Deus, são adoradores do Deus vivo. Tá? Este, pois, é o sentido da segunda leitura que nós acabamos de ouvir, na leitura do livro do Apocalipse de São João. Um livro que nos fala muitas vezes com linguagem figurativa, mas que através da qual João tenta descrever a realidade que ele viu nas suas visões enquanto se encontrava desterrado naquela ilha de Patmos. Enquanto estava lá, ele teve estas visões que, a mandato de Deus, ele colocou por escrito para que fossem, para todos nós cristãos, fossem referência da caminhada espiritual em nossa vida. Vamos, pois, agora escutar o Evangelho. No Evangelho, no contexto do Evangelho, Jesus está se despedindo. É um Evangelho de despedida. Jesus está para subir aos céus e, antes de partir, ele visita por última vez os seus apóstolos e lhes dá alguns conselhos que são importantes na caminhada deles. Ele recorda algumas coisas para que eles realmente se lembrem depois. Inclusive se lembrem pela ação do Espírito Santo. Vamos escutar, pois, esta leitura. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dá para perceber, pois, como este texto da Escritura, escrito por João Evangelista, recolhe, pois, a despedida de Jesus dos seus discípulos. Mais uma vez, ele se aparece aos seus discípulos e vai falando aquilo que considera mais importante. E o que Jesus considera mais importante é o amor. Por isso ele diz, se alguém me ama, guardará minha palavra. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Quem não guarda minha palavra é porque não me ama.
dito claramente, é porque não me ama. E aqui nós temos um grande desafio como cristãos, que é guardar a palavra de Deus. Guardar e cumprir. Aqui guardar tem o sentido de cumprir, tá? Cumprir a palavra, obedecer à palavra. Esse é o sentido que tem aqui guardar. Não é guardar no bolso, não. É guardar, é obedecer a palavra. Obedecer o que nos é dito pela palavra, tá? Então, se alguém me ama, guardará minha palavra e o meu Pai e nós. E eu, nós viremos e faremos nele nossa morada. Vejam que profundo é isto. Quando nós falamos que nós somos morada do Espírito Santo, às vezes ficamos impressionados. Mas Jesus diz muito mais. Jesus diz que nós somos morada da Trindade. Não só do Espírito Santo, mas também da Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Não guarda a minha palavra. Essa é a realidade. Quem não ama Jesus, não guarda, não cumpre, não vive a sua palavra. Não vive. Não valoriza a sua palavra e, portanto, não a vive. Mas quem ama, guarda a palavra. Guarda a palavra. E Jesus diz, porque a palavra não é minha, é do Pai. A palavra é do Pai. É do Pai que me enviou, diz Jesus. A palavra é do Pai, não é minha. E ainda Jesus acrescentou, e estas coisas eu vos digo, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo isto e vos recordará todas estas coisas. As coisas que durante 3 anos os apóstolos ouviram de Jesus vão ser recordadas pelo Espírito Santo. Posteriormente, quando o Pai enviar o Espírito Santo sobre eles. Tá? Vejam que este texto é anterior a Pentecostes. Por isso, Pentecostes deverá acontecer em poucas semanas. Por isso, é colocado pela igreja. O Espírito Santo é enviado sobre a comunidade dos apóstolos naquele dia de Pentecostes. E naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo recordou a todos os apóstolos e a todos os discípulos de Jesus as palavras que Jesus tinha dito durante aqueles 3 anos de preparação, nos quais eles, os discípulos, ouviram as palavras de Jesus. Tá? Jesus acrescenta, não se perturbe o vosso coração, não se preocupem, fiquem tranquilos, não se perturbe o vosso coração. Vocês me ouviram falar que eu vou, e é verdade, eu vou, mas voltarei a vós, para vos reunir, tá? E para conduzir-vos para onde eu vou morar. Aqui nós encontramos a promessa de Jesus para levar todos os seus discípulos para o céu. E esta promessa não foi só para os apóstolos. Esta promessa é para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Para nós, que acreditamos em Cristo Jesus. Esta é a promessa de Jesus. Ele nos levará a todos os que temos fé, nos levará para o céu. Por isso é tão importante acreditar em Cristo Jesus. Por isso é tão importante reafirmar nossa fé, não deixar que as dúvidas penetrem em nosso coração,
confirmar nossa fé em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso é tão importante, porque a fé que vai nos permitir participar com Jesus Cristo do seu reino, do seu paraíso no céu. É a fé nele que vai abrir as portas para nós no paraíso, no reino dos céus. Jesus então termina dizendo: vos deixo a minha paz vos dou. Mas recorda que não é igual que a paz que o mundo dá. O mundo dá uma paz que é superficial. Jesus dá uma paz profunda, definitiva, bem enraizada em nosso interior, em nossa vida. Essa é a paz que Jesus nos deixa. E nos convida para que não fiquemos perturbados, porque Ele voltará e nos levará junto com o Pai para participar da glória e alegria definitiva. Como são belas estas palavras e consoladoras, para nós que somos cristãos, saber que acreditando em Cristo Jesus e vivendo nossa fé, nós alcançaremos um dia a glória eterna, de uma paz enorme, nos deixa profundamente tranquilos. Mas é necessário perseverar. Jesus, Ele mesmo lhe diz, é na perseverança e na calma que está a nossa salvação. É preciso perseverar. Não podemos desanimar. Devemos continuar nossa vida de cristãos. Devemos continuar. Toda manhã, aqui na igreja da Catedral de Bragança, eu vejo as mulheres que vêm, e quase sempre são as mesmas, são perseverantes, vêm participar da missa toda manhã, 6 horas da manhã, estão batendo na porta da catedral para entrar e participar da Eucaristia. Eu vejo nesse gesto de perseverança, porque quase sempre são as mesmas pessoas, é um grupo bom de pessoas, eu vejo nesse gesto realmente é um gesto de amor a Deus e de perseverança na fé. E é isso que Deus quer de nós, que nós perseveremos no seu amor e acreditemos no seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito bem, gente, até aqui chegamos com a reflexão da Palavra de Deus e vamos agora ver algumas notícias que nós temos por aqui, não é? A primeira notícia é uma notícia da realidade dos Estados Unidos. Como vocês sabem, Estados Unidos foi um dos primeiros países em aprovar o aborto. O aborto que vocês sabem o que é morte de crianças. Alguém dirá, não, mas é um feto. Sim, o feto não é criança. O feto não é uma criança, não é um ser vivo. Deixa esse feto crescer e viver e você vai ver em que se transforma. Mas muita gente não pensa assim. Muita gente pensa, nos Estados Unidos, por exemplo, que a mulher tem direito ao seu corpo. Não entendem, por exemplo, que o corpo dela não é só dela, que no corpo dela, dentro dela, gerou uma criança e que essa criança precisa viver, tem direito a viver, Não pode ser simplesmente aniquilada, morta, como muitas vezes vem acontecendo. Então hoje, nestes tempos, há um debate nos Estados Unidos sobre o aborto. Até agora, este debate já gastou muitas páginas dos jornais, porque sempre é um debate entre dois partidos políticos, né? Mas parece que ultimamente as coisas estão mudando. E eu desejo que realmente mudem, porque
o aborto é um dos crimes mais horríveis. Matar uma criança, não importa. Porque só tem 2 meses. Bom, tem 2 meses, mas tem vida. Deixa a criança, deixa esse feto viver e você vai ver como ela nasce. Tá? E este debate tem sido muito acirrado, como digo, nos Estados Unidos, e tem de todo. Tem pessoas que pensam que são a favor do aborto, e tem pessoas que pensam que não, que o aborto é um crime. É um crime. Para nós cristãos, embora respeitemos o pensamento dos outros, para nós cristãos, um aborto é um crime. Você está matando um ser vivo, um ser que teria direito à vida que você roubou. Teria direito à vida, mas você roubou. Por quê? Muitas vezes por comodismo. Porque você não quer um filho agora para ter que cuidar do filho, dar trabalho, não sei o quê. E simplesmente você não quer ter esse trabalho. Não quer educar um filho. Não quer ter que cuidar de um filho. Até, em algumas ocasiões, até por estética. Não quer que o seu corpo realmente seja diferente, se transforme ou coisa parecida. Bom, mas a verdade é isso. Nós não podemos, digamos assim, desviar-nos do Evangelho, e é preciso entender. Seja do pensamento que nós tenhamos, mas é preciso entender que todo aborto é um crime. É um ser humano em potencial que estamos matando. E quem mata um ser humano é um criminoso. Não esqueçamos isso. Como digo, nos Estados Unidos está nesse debate, ainda não chegou a uma conclusão, tá? Mas esperemos que realmente seja uma decisão sábia e o aborto seja realmente proibido. Neste domingo que passou, dia 15 de maio, na missa que o Papa celebrou, canonizou 10 beatos. A última missa de canonização tinha sido celebrada em outubro de 2019, tá? Alguns meses antes da pandemia. O rito de canonização dos 10 beatos, 5 religiosos italianos, que são Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolino, Lilo, Maria Francesca di Gesù, Maria di Gesù Santa Canale, Maria Dominica Montovani, um leigo indiano, Lázaro Devasahayam, um carmelita holandês, Titus Brahma, e 3 franceses, Charles de Foucault, César de Bus e Marie Rivière. Foi realizado o início da missa, seguindo o cerimonial, não é? O cântico Bene Creator, que é um cântico tradicional nas missas de canonização, tá? E o Papa, depois da ladainha, rezou a fórmula de canonização, seguida depois do canto do Aleluia e do Glória. Na homilia, o Papa Francisco ressaltou que a santidade não consiste em alguns gestos heróicos, mas que fundamentalmente é viver no dia a dia segundo a vontade de Deus, tal como Santa Teresa d'Ávila ensinou às suas irmãs, vivendo entre as panelas da cozinha, santidade entre as panelas. O calendário litúrgico está cheio de nomes de santos e de beatos, porque na igreja vão se canonizando todos aqueles que apresentam
que apresentam sinais de santidade. Para comprovar a santidade, primeiro, como beatos, é necessário um milagre, e para comprovar depois a santidade como santos, é necessário outro milagre. Tá? De forma que, em cada caso, existem 2 milagres certificados que demonstram a santidade das pessoas que realmente são elevadas aos altares. Um outro assunto também que nós temos são sobre as visitas do Papa. O Pontífice Francisco visitará 3 cidades canadenses. Será a 38ª viagem apostólica do Pontífice, do Santo Padre, e visitará as cidades canadienses de Edmonton, Quebec e Iqaluit. Em sequência, em audiência no mês de abril, Francisco havia manifestado seu desejo de encontrar com os povos indígenas no Canadá, neste verão, para a festa de Santa Ana, no dia 26 de julho. Tá? Disse ele: ficarei feliz em me beneficiar novamente de conhecê-lo, visitando suas terras nativas, onde suas famílias vivem. Tá? Disse isso durante uma reunião com os líderes indígenas canadienses. E recordando que agora, ainda no mês de julho, também o Papa tem programado também uma visita a Sudão do Sul, que está vivendo um grave conflito, e a República Democrática do Congo. Essas são algumas das viagens do Papa. Como vocês veem, já são 38 viagens apostólicas que o Papa realizou durante estes anos todos, durante o seu mandato, e sempre com a intenção de levar uma mensagem de paz a todas as pessoas, de anunciar Cristo Jesus e de dizer para todos que a fé em Cristo Jesus é fundamental para a nossa salvação. Na quarta-feira que passou, dia 18 de maio, realizamos a caminhada recordando o sacrifício, a morte de uma criança de 8 anos, chamada Araceli. Esta criança, ela foi sequestrada, drogada, estuprada, morta, e depois o seu corpo foi jogado no mato. De maneira que os seus familiares tiveram dificuldade, após vários dias, de reconhecer o seu corpo. Esta criança de 8 anos, inocente, sofreu tudo isso. E é o que nós recordamos nessa quarta-feira, de forma pública, saindo na rua, fazendo nossa caminhada a pé, cantando, gritando e manifestando em todo momento que nós, e digo todos nós, somos a favor da vida de nossas crianças. E precisamos defender nossas crianças do abuso e da exploração. Foi o que nós celebramos nessa quarta-feira. Foi um momento muito bonito, porque pelas ruas de Bragança nos acompanharam alunos de várias escolas. Eu me vi cercado em certo momento pelas crianças, que estavam um monte de crianças pequenininhas, e eu estava lá no meio, acompanhando, caminhando pelas ruas de Bragança. Foi um momento belo, um momento bonito, que pessoalmente a mim me lembrou a necessidade de estarmos mais atentos na defesa das crianças, das nossas crianças, o nosso futuro. Mais atentos, cuidar delas. E é o apelo que eu faço também aos pais, para cuidar das crianças com muito carinho, com muito amor, porque elas precisam do nosso carinho, do nosso amor, precisam da nossa proteção, precisam se sentir protegidas em todo momento, para evitar esses abusos, essa exploração
que muitas vezes acontece. A criança Araceli não teve oportunidade de ser protegida. Ela morreu e até hoje aquelas pessoas que mataram Araceli ainda estão soltas. Não sei se morreram já, mas nunca foram punidas. Nunca foram punidas. É uma tristeza realmente. Mas nós quisemos lembrar, pois, esse fato e caminhamos com as crianças, caminhamos com as pessoas. Não havia só crianças, não havia também pessoas maiores, que havia muita gente, inclusive das nossas paróquias, das paróquias que nós temos aqui em Bragança, né? Do Perpétuo Socorro principalmente, porque a caminhada foi lá na paróquia do Perpétuo Socorro. E foi um momento, como digo, um momento de alegria. Foi um momento de alegria ao ver tantas crianças e ao sentirmos que nossas crianças também, já desde pequenas, já percebem como é importante se engajar nas coisas, nas atividades que são propostas pelas pessoas maiores, especialmente na defesa delas mesmas, da sua dignidade, dos seus, eu diria, do seu próprio espírito, se engajar na defesa delas mesmas. Foi um momento, para mim, foi um momento de alegria, um momento especial, estar no meio das crianças e fazer essa caminhada. Cansamos um pouco, mas não foi muito não, graças a Deus. E por hoje nada mais, deixo vocês, meus irmãos, e deixo com vocês a paz de Cristo, que ela sempre vos acompanhe e vos ajude a crescer na fé. A todos um forte abraço e até a próxima ocasião, se Deus quiser.